Olá a todos, muito prazer, meu nome é Giovana, sou aluna do curso de Fisioterapia da Unopar Campus Pisa e atualmente também sou aluna de Iniciação Científica. Hoje o tema que eu irei abordar será sobre as diferenças na força muscular e no teste funcional de sentar e levantar em pacientes pré-operatórios para artroplastia total de quadril e qual a influência do nível de atividade física e do sexo. Irei dar início falando um pouquinho o que é a osteoartrose, tá? Ela é uma patologia musculoesquelética degenerativa que tem como principais características um desgaste na cartilagem articular, rigidez, dor crônica e uma limitação funcional. A osteoartrose, ela tem prevalência no sexo feminino a partir dos 60 aos 79 anos de idade, ou seja, ela é mais comum na população já idosa. Diante disso, pode-se fazer os seguintes questionamentos. O nível de atividade física e o sexo biológico podem influenciar no desfecho muscular? A avaliação do estado funcional pré-operatório em pacientes com indicação de artroplastia total de quadril podem fornecer informações importantes para o planejamento terapêutico? Contudo, o nosso principal objetivo é analisar e comparar o perfil físico-funcional dessas pessoas idosas, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, e que já tenham um agendamento para realizar essa cirurgia de artroplastia total de quadril. De acordo com os aspectos éticos, tá? Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Unopar Londrina, o parecer número 7259070, dia 29 de novembro de 2024. Todos esses pacientes que participaram do projeto foram informados sobre todos os procedimentos que seriam realizados e assinaram um termo de consentimento livre e bem esclarecido. Esse projeto consiste em 4 amostras, sendo elas pacientes submetidos a ATQ no HU-UEL, recrutamento via SUS, todos com indicação médica, e avaliações no HC-UEL e no Centro de Pesquisa da Unopar no Campus Pisa. Estabelecemos alguns critérios de inclusão. Os pacientes eles deveriam ser fisicamente independentes nessa fase pré-operatória e deveriam ter mais de 50 anos de idade, tanto sexo feminino quanto sexo masculino. E também estabelecemos um critério de exclusão, que seria a incapacidade para se realizar os testes funcionais. Ao total, foram 38 participantes, sendo eles 23 mulheres e 15 homens. Todos eram elegíveis para artroplastia total de quadril, de acordo com o diagnóstico prescrito pelo médico. E ao decorrer dessa coleta, nós utilizamos 3 principais instrumentos de avaliação. O primeiro deles é o IPAC, Questionário Internacional de Atividade Física. Nós utilizamos eles na versão curta, tá? Esse questionário era aplicado a cada um do paciente no início da sessão, né? Antes mesmo da gente começar qualquer tipo de teste. Esse questionário auxilia nós a verificar se o paciente está realizando atividades moderadas, leves ou até vigorosas, ou seja, atividades do cotidiano, como por exemplo, lavar louça, levantar da cama, ou até mesmo atividades que requerem um maior esforço físico para eles, como por exemplo, andar de bicicleta, caminhar por um longo período, esses tipos de atividades. O segundo instrumento utilizado foi o dinamômetro manual para verificar como está a força de preensão manual destes pacientes. Esse teste era realizado na posição ortostática, como mostra na foto, em pé, e durante 5 segundos o paciente tinha que realizar a maior força possível contra esse dinamômetro, como mostra na imagem, e o resultado obtido nós anotávamos na ficha de avaliação. Esse teste era realizado em ambas as mãos, 2 vezes era realizado na mão direita e depois na mão esquerda, sempre intercalando.
Terceiro e último instrumento de avaliação foi o teste de sentar e levantar. Nesse teste, o paciente ficava em sedestação, ou seja, sentado, como mostra a imagem, e era instruído a sentar e levantar 5 vezes da cadeira o mais rápido que ele conseguisse, porém sem apoio dos membros superiores, ou seja, os braços ficavam cruzados aqui no peito. E durante essas 5 vezes, né, esse período, nós estávamos cronometrando quanto tempo ele levava para realizar este movimento de sentar e levantar. De acordo com a análise estatística, os dados foram analisados com o software SPSS versão 29. As variáveis contínuas foram descritas por média e desvio padrão. A comparação dos grupos foi feita de testes de teste T de student e o nível de significância adotado foi de 0,05. E de acordo com os resultados obtidos, a tabela número 1 nos traz as características da amostra segundo o nível de atividade física. Na primeira coluna, nós temos as variáveis, na segunda coluna, os pacientes ativos, na terceira coluna, os pacientes sedentários e na quarta e última coluna, os valores obtidos, né, os resultados. Houve uma diferença significativa no teste de força manual entre os pacientes ativos e sedentários. E ao término dessas coletas e de todos os resultados obtidos, foi analisado e discutido que os pacientes que possuem uma maior prática de atividade física estão sim associados a uma redução maior da dor e uma preservação melhor da função articular. Ou seja, indivíduos que possuem uma prática regular de exercício físico, houve uma melhora maior, tem resultados bem melhores do que os indivíduos que não praticam nenhum exercício físico. Porém, é importante ressaltar que foi reconhecido algumas variáveis, como sexo feminino e masculino e algumas comorbidades que sim interferiram nos resultados clínicos. De acordo com o que concluímos por meio dos resultados obtidos e de muito estudo, tudo indica que os pacientes fisicamente ativos em fase pré-operatória da artroplastia total de quadril apresentam uma maior força de preensão manual. Porém, foi evidenciado um impacto das desigualdades de gêneros nos resultados clínicos, ou seja, o sexo masculino obtiveram uma maior força de preensão manual, um maior resultado nesse teste de preensão manual, e o sexo feminino houve um resultado menor. E aqui estão algumas referências utilizadas ao decorrer do projeto, tá? E assim concluímos a finalização do trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção.